Oi, pessoinha, tudo bem? Seja bem-vindo à aula mais brilhosa desse semestre, Rochas e Minerais e Minérios. Vamos começar? Você sabe qual é a diferença entre as rochas, minerais e minérios? Vamos pensar um pouquinho? Pode ser que você não saiba a diferença entre os três, mas você vai aprender hoje, fica tranquilo. Mas com certeza você sabe a diferença ou a relação entre as rochas e os minerais. A gente falou disso na última aula. Tudo bem, eu vou dar um tempinho para você pensar. Renato, coloca o cronômetro. 5, 4, 3, 2, 1. Já deu tempo, né? Vamos lá? Se você disse que os minerais fazem parte da composição das rochas, você acertou. Então, as rochas são um agregado de vários minerais. Mas e os minérios? Você conhece? Vamos aprender sobre os minérios então? A gente chama de minério, presta bastante atenção. A gente chama de minério um agregado de minerais ou de um determinado elemento químico que é economicamente e tecnologicamente viável para extração. Ou seja, é um mineral que tem um potencial econômico, que a gente pode usar de alguma forma para ganhar dinheiro, na indústria, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter o potencial de ser economicamente viável, né? Um potencial de dar dinheiro, e a gente tem que ter tecnologia para poder tirar aquilo, extrair aquilo da natureza, tá? Então, se ele tem essas duas características, ele é um minério, tudo bem? Um exemplo de minério é o ferro. Pegou a referência? Bora lá. Já os minerais são substâncias que são encontradas na natureza que são formados por uma determinada composição química equilibrada, mais ou menos da mesma coisa, que é resultado de milhões e milhões e milhões de anos de processos da natureza, tá? E esses processos podem ser processos orgânicos ou inorgânicos. O que são processos orgânicos e inorgânicos? Processos inorgânicos, quer dizer, processos que não estão relacionados com a vida em si, são, por exemplo, a ação do calor, a pressão, o resfriamento, tá? Então, a gente tem minerais que são originados através desse tipo de ação da natureza. E também tem minerais que têm origem orgânica, que de alguma forma aquele mineral é originado através da decomposição de algo que já esteve vivo. Por exemplo, o petróleo. O petróleo nada mais é do que o resultado de milhões de anos da decomposição de animais, de plantas, enfim, outros tipos de matéria orgânica. Tudo bem? A maioria dos minerais é sólido, ou melhor, todos os minerais são sólidos, mas existem algumas exceções, como o petróleo, o mercúrio e a água, que são minerais líquidos. Beleza, minerais, muito legal, mas onde é que isso está na minha vida? Basicamente em tudo. Por exemplo, no computador que você está usando ou no celular que você está usando agora para ver essa aula, existem componentes feitos de minerais, tá? No petróleo, ou seja, no combustível que você coloca no seu carro, numa joia que você usa, enfim, um anel, a água que você bebe é um mineral. Então a gente está cercado de minerais. Mas eu não vou falar muito disso não, que você vai fazer uma atividade sobre isso. Vamos conhecer as propriedades dos minerais. Isso quer dizer que os minerais têm propriedades tipo uma casa, um carro? Não. Vamos entender melhor. A primeira propriedade que a gente vai conhecer é a cor. Existem minerais de várias cores, podendo inclusive apresentar mais de uma cor no mesmo mineral. E a gente também encontra um mineral que apresenta-se na natureza em várias cores diferentes. Por exemplo, o quartzo. A gente tem quartzo rosa, quartzo amarelo, quartzo azul, tá? Então, o mesmo mineral pode ter várias cores na mesma pedra ou se apresentar em pedras de diversas cores na natureza. Já as rochas, e por que eu tô falando de rocha? Para a gente entender um pouco a diferença entre o mineral puro e a rocha, né? Já as rochas, elas geralmente não têm cores atrativas como os minerais. Os minerais você tem vontade de pegar, de levar para casa e fazer um colar com aquele mineral, porque ele é muito bonito. Já as rochas têm umas cores meio marrom, meio preto, meio cinza, não tão atrativas.
economicamente falando e visualmente falando. Brilho. Alguns minerais podem brilhar, como é o caso dos metais, né, que tem um brilho metálico. A gente consegue observar nesse GIF o brilho metálico, né? Ele tem, enfim, é metálico, né? E o diamante, por exemplo, que tem um brilho não metálico, que é semelhante ao vidro, consegue fazer essa reflexão da luz, bem bonitão, né? E as rochas raramente apresentam algum tipo de brilho. Queria dizer que eu não estou menosprezando as rochas aqui, tá? Elas são muito importantes, mas não tem como falar que elas são mais bonitas que os minerais, né? Continuando. Transparência. Existem na natureza minerais que são transparentes, ou seja, que a gente enxerga através deles, como se fosse um vidro, e minerais opacos, que não dá para enxergar através deles, como os metais, tá? Então, isso não é uma regra. A gente tem mineral dos dois jeitos. E as rochas sempre são opacas. Não existem rochas transparentes. Dureza. A dureza é a resistência que a superfície de um determinado mineral apresenta contra danos e riscos. Ou seja, é a capacidade dele de resistir a impactos. Para saber se um mineral é mais duro que o outro, a gente só precisa fazer um atrito entre eles. Ou seja, você pega um mineral, pega o outro e tenta riscar um ao outro. O que foi riscado é o menos resistente, né, o mais mole, e o que riscou é o mais duro. Tá? O diamante é o mineral mais duro que a gente conhece e o talco é o mais mole. Os minerais são utilizados para fabricar inúmeros produtos, a gente falou sobre isso, certo? Eles, assim como outros recursos, são retirados da natureza. Que outros recursos a gente tira da natureza? Por exemplo, os animais para se alimentar, por exemplo, a madeira para construir os nossos móveis, tá? Tanto os minerais, quanto os animais, quanto a madeira, entre outras coisas, vêm da natureza, né? E a gente chama de recursos naturais, porque são recursos que vêm da natureza, né? E eles podem ser renováveis ou não. O petróleo, por exemplo, a gente diz que ele é um mineral não renovável, ele é um recurso não renovável. Por quê? Isso quer dizer que se a gente usar, ele nunca mais vai se formar? Ele vai se formar e ele está em constante renovação, mas ele vai demorar milhões e milhões e milhões de anos para se tornar o petróleo novamente. E esse tempo que ele leva é incompatível com o uso que a gente tem, porque a gente usa muito petróleo. Não dá tempo dele se recompor, dele existir novamente na natureza no ritmo em que a gente usa. Por isso que a gente fala que ele é não renovável. Já os animais, por exemplo, que a gente se alimenta, são um recurso renovável, porque a gente consegue fazer com que eles se reproduzam, tenham filhotes e a gente continua usando eles para alimentação. Tudo bem? Bom, chegamos ao final dessa aula, isso é tudo, pessoal. E agora você tem que saber responder algumas coisas. Por exemplo, o que é um minério? Qual a relação entre os minerais e as rochas? Qual a diferença entre os minerais e as rochas? Onde é que a gente encontra esses minerais no dia a dia? E quais são as propriedades dos minerais? Se você consegue responder essas perguntas, você entendeu tudinho. Bom, fico aí à disposição, caso vocês tenham perguntas, coloquem aqui embaixo nos comentários. E até a próxima aula. Bons estudos!